Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Grato a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui, poder retornar a esta casa e rever os amigos que nós temos aqui. E, irmãos, eu estava aqui atrás, eu estava me lembrando de quando eu vinha aqui, quando eu era do ministério, e eu sentava nesse lado aqui. E eu nunca disse isso, mas eu vou dizer hoje. Eu admiro o pastor Alessandro. Gostava de ver ele ministrar e eu falava, um dia eu quero pregar igual esse cara aí. Deus, ele concretizou, irmãos, esses sonhos, porque Deus, ele é o Deus que realiza sonhos. Estou feliz, amém, irmãos? Feliz mesmo. Você que pode, abra sua Bíblia comigo no livro dos Juízes, capítulo 6. Eu quero ser rápido e sucinto nessa noite. Objetivo, que Deus abençoe a vida do pastor Alessandro, os amigos que nós temos aqui, Levi, Reginaldo, toda a igreja. Estava pensando em um texto hoje à tarde. Consegui marcar 3 observações aqui dentro dele. E eu creio que Deus vai ministrar nos corações. Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 11 e 12. Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 11 e 12. Está escrito assim, irmãos. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso, ou o Senhor é contigo, homem valente. Creio que os irmãos já ouviram falar acerca dessa palavra, mas hoje à tarde eu estava pensando, irmãos, no contexto dessa palavra, de tudo o que aconteceu aqui dentro do livro de Josué e do livro de Juízes. Nós sabemos que Josué, ele foi o sucessor de Moisés. Nós sabemos que Josué foi um moço que andou com Moisés, irmãos. E eu lendo sobre Josué hoje à tarde, eu observei uma coisa, que Josué, ele era um menino obediente a Moisés. E diz a história que Josué prestava atenção em tudo em que Moisés fazia, irmãos. Que aonde Moisés ia, Josué estava atrás, no pé de Moisés. E eu comecei a observar, irmãos, que Josué, ele foi um líder por excelência. Josué, ele foi um líder que seguiu aquilo que Deus entregou para Moisés e Moisés passou para Josué. Você pega de início já do capítulo de número 1 do livro de Josué, e eu observo alguns pedidos de Deus para Josué. E um dos primeiros pedidos foi esse: escuta, Josué, que você não aparte desse livro, não se aparte do livro. E o segundo, não deixe de falar dele. O terceiro, medita nele de dia e de noite. E Josué seguiu esses mandamentos de Deus, irmãos. Aí Josué, ele consegue conquistar várias batalhas. Diz a história que Josué, ele introduz o povo dentro da terra prometida. Penso que um erro de Josué não foi ter preparado um líder para suceder ele. Porque você pega já a partir do capítulo 1 e a partir do capítulo 3 do livro de Juízes, você observe que a crise espiritual está instalada dentro do reino agora de Israel. Observe que Josué morre. Josué morrendo, as tribos são divididas. São dadas terra por terra. E o que acontece agora? Está sem liderança, irmãos. Está sem líder, está sem governo. E nós sabemos que povo sem governo
Nós sabemos que povo sem um líder, sem um referencial, porque o que vale para nós é um referencial em que nós podemos olhar e falar, ó, eu tenho que seguir a caminhada desse camarada aqui. E o povo agora não tinha. E do capítulo 1 até o capítulo 3 se observa que o povo está sem liderança. E um dos mandamentos de Deus para o povo de Israel foi esse, ó, vocês vão chegar dentro da terra prometida. As tribos vão ganhar as terras. Mas só que um dos pedidos de Deus, irmãos, para este povo foi esse, ó, vocês vão arrancar os povos cananeus de dentro da terra, porque Deus, ele tinha um medo, e o medo de Deus era esse. Deus sabia de onde tinha tirado esse povo. Deus sabia quanto tempo eles haviam passado dentro do Egito. Mas só que Deus também sabia, irmãos, que o povo tinha saído de dentro do Egito, mas o Egito não tinha saído de dentro do povo. Por quê? O povo conviveu com um culto idólatra. O povo conviveu com a idolatria, com o Baal dentro do Egito. Aí Deus fez esse pedido, ó, vocês vão chegar na terra. Chegando na terra, vocês arrancam de dentro da terra os povos cananeus, para vocês não se filtrar junto com esse povo novamente. Aí o que acontece? As terras são divididas, está tudo entregue. Aí você começa a ler capítulo 1, capítulo 2 começa a divisão, a entrega. No capítulo 3 você começa a ver que o povo já não está como Deus havia pedido para o povo. O povo ficou com dó. O que é que o povo fez, irmão Sérgio? Vou conjecturar para que você entenda. O povo fez mais ou menos isso aqui. Pegou uma gaigola, irmãos. E aquele pecadinho de estimação eles prenderam dentro da gaigola. É como se fosse, ele chegava todo dia, alimentava esse pecado, irmãos. E a vontade de Deus não é essa. O pecado do povo de Israel era esse. A idolatria, a prostituição, servir a outro Deus. Deus não queria, porque, irmãos, todos nós sabemos que Deus não nos criou para sermos sepulcros de Satanás, mas diz o apóstolo Paulo que nós somos templo, morada do Espírito Santo de Deus. Aí ele nos escreve lá na carta de apóstolo Paulo, no capítulo 12, ó, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresentai o vosso corpo como sacrifício santo, como culto, irmãos, a Deus. O povo estava voltado na idolatria, dia e noite voltado na idolatria. Aí o que acontece? Você percebe que a partir daí então o povo começa a viver um ciclo. A Bíblia não mostra, mas tem mais. A Bíblia nos mostra 14 juízes. E o ciclo que o povo está vivendo é esse aqui, ó. A rebeldia e a idolatria. E todos nós sabemos a consequência do pecado. A consequência do pecado, irmão, é a opressão do inimigo sobre a nossa mente. A consequência do pecado é essa. Você não consegue ir para a luta. Por quê? A culpa está aqui, irmãos, ó, na sua mente. Você não consegue conquistar os seus objetivos, porque Satanás está te oprimindo. Aí lá vai. A opressão do inimigo. Vindo a opressão. Você não consegue fazer nada. O que é que acontece? Vem a miséria, irmãos. Vem a prostituição, vem tudo o que você imagina. E o povo está vivendo esse ciclo. Eles passam por tudo isso. Passando por tudo isso, eles resolvem clamar a Deus, irmãos. Eles se lembram do Deus que havia tirado eles do Egito. E diz o texto que eles clamam a Deus. E o clamor a Deus traz o livramento para o povo. E a primeira palavra que eu recebo, irmãos, no meu coração, e impulsionado pelo Espírito Santo para essa igreja é essa. Não é o doutor, não é o advogado, não é ninguém na terra, é o clamor a Deus. O livramento vai vir do céu. É Deus que vai te ajudar a vencer a tua fraqueza, a vencer as tuas dificuldades. É Deus que vai te impulsionar, irmãos. Mas para haver o clamor a Deus, tem que haver um arrependimento genuíno. Aí o povo clama a Deus. Pronto, beleza. Deus ouve o clamor do povo. Deus envia o primeiro juiz.
Deus envia o primeiro juiz. O juiz expulsa o inimigo da terra. O povo agora está liberto, está pronto, o caminho está preparado, está tudo pronto. Eles podem adorar a Deus, que merece toda a honra e toda a glória. Mas aí o que acontece? O inimigo vai morrer, irmãos. Aliás, o juiz vai morrer. E começa tudo isso de novo. Volta para a idolatria, a opressão do inimigo, vem a miséria, eles clamam a Deus, Deus levanta o juiz expulsa o povo da terra, e eles voltam esse ciclo por 14 ou mais vezes. E olha só o que está acontecendo, o contexto do livro é esse. E no capítulo 6, irmãos, eu comecei a pensar, e Deus falou comigo nessa tarde. O que está acontecendo aqui é tudo isso que eu estou dizendo aqui, ó. E a tribo do capítulo 6 é a tribo de Manassés ocidental aqui. É uma das tribos maiores. Aí o que acontece? Junta o povo de Midian, junta o povo de Moabe, e eles se ajuntam, e agora como uma nuvem de gafanhotos, eles descem para atacar Israel. E eles vão atacar Israel. E diz a Bíblia que durante 7 anos eles estão dentro do território de Israel. Aí você imagina, diz o texto que o povo cava caverna cava casa dentro de caverna para se esconder. Olha o que o pecado faz, irmãos. Nos tira da comunhão entre os nossos irmãos e nos leva para a escuridão. O pecado estava fazendo isso com o povo. O contexto era esse. E o pecado estava escondendo o povo. O pecado estava oprimindo o povo. Mas aí, irmãos, durante esses 7 anos, prevalecendo aqui os midianitas, roubando tudo que o povo estava plantando, porque, irmãos, a consequência de um povo se afastar de Deus, vou conjecturar para que você entenda. Olha só, nós somos o povo, irmãos. Nós somos o povo de Deus. Aqui é uma casa. Você abre a porta, todos nós saímos, nos afastamos de Deus, só para que você entenda. Nós saímos todos para fora, a porta fica aberta, nós se afastamos de Deus, e tudo que é de bom vai junto com nós, e tudo que é de ruim entra para dentro da casa, devasta a casa, acaba com a casa, tira a alegria da casa, tira a paz da casa, acaba com tudo que você imagina, irmãos. Mas sabe o que eu entendi aqui, irmãos? Uma coisa que Deus falou comigo, mas só que o problema aqui não é nós se afastar. Aliás, o problema aqui não é a ausência de Deus. Aliás, a presença do diabo. O problema aqui não é a presença do diabo. O problema aqui, irmãos, é a ausência de Deus. Nós abrimos a porta e Deus vai embora. Abrindo a porta, Deus vai embora. Acaba com tudo, irmãos. Acaba a paz. Acaba a felicidade. A ruína entra. A miséria entra. Diz a Bíblia aqui que eles devastaram tudo. Diz a Bíblia aqui, ó, que eles levam os bois, eles levam as ovelhas, eles levam os jumentos e não deixa nada, tudo devastado. Aí vem um arrependimento da parte do povo. Mas só que, irmãos, dentro do capítulo 6, eu consigo ver 2 gerações aqui. Uma geração que está em concordância, lado a lado com o pecado, e uma geração que não se acovarda, bate de frente com o pecado e vence o pecado. Porque enquanto tinha uma geração que estava de cabeça baixa, não estava lutando em favor dos seus princípios, tinha uma geração que estava de cabeça erguida e estava lutando com o seu princípio. Mostra para mim, mostra. A primeira geração cavou cavernas dentro das rochas, se escondeu. A segunda geração, Gideão malhando trigo no lagar e enfrentando. Aí o que acontece? Vem um arrependimento da parte do povo que está se acovardando. Clamam a Deus. Deus envia o profeta. E a mensagem do profeta é essa, ó. A maravilha que eu fiz com vocês lá no Egito. Olha a minha manifestação no meio do deserto. Olha as maravilhas. Não tem mais o Deus estranho dessa terra. Fica em paz. Aí no capítulo 6, no versículo 11,
O próprio Deus se manifesta debaixo de um carvalho, irmãos, que está em Ofra. Como assim? É o próprio Deus. O anjo do Senhor aparece a Gideão. E todos nós sabemos, irmãos, que a teofania é uma aparição de Deus, é o próprio Deus. E diz o texto que ele estava lá. Enquanto tinha uma geração que estava se escondendo e não estava nem aí para os seus valores, por mais que Gideão estava sozinho, mas ele estava guardando o que era dele. O povo aqui, irmãos, eles só caíram em si quando viu que a miséria bateu na porta. Quando viu que tudo estava fechado, aí eles caíram em si. Mas aí clamaram a Deus. Deus levanta o profeta. A mensagem é essa: volta-se. Deus vem, se manifesta, levanta o juiz. E o juiz agora quem que é? É Gideão. E do que quer falar diante de tudo isso, irmão Sérgio? O que eu quero falar é de 3 observações de Deus para Gideão aqui no capítulo 6, no versículo 11 e 12, irmãos. Está aqui, está no texto. E Deus me prendeu aqui, eu consegui pegar, irmãos. Olha só, a primeira observação é essa. Como Deus encontrou Gideão, irmãos? Deus encontrou Gideão sozinho, irmãos. Não tinha mais ninguém com Gideão. E diz o texto que quando Deus encontra ele lá, Deus para e começa a olhar para Gideão. Mas sabe o que é interessante? O que é interessante, irmãos? É que Deus com frequência se manifesta ao seu povo quando ele está sozinho, longe do barulho dessa terra, longe da correria deste mundo. E Deus, irmãos, ele está com frequência nos procurando para se manifestar para nós, para revelar o segredo da tua palavra, para revelar a excelência de um verdadeiro louvor e adoração a Ele. Deus está procurando, irmãos. E, irmãos, sabe o que é interessante? O silêncio nos favorece. Um encontro genuíno com Deus e verdadeiro. Prova para mim, irmão Sérgio, provo onde Deus encontrou Davi. Salmo 89, versículo 20. Achei Davi, o meu servo, e com o meu óleo santo eu ungi. Davi não estava no meio de uma plateia, irmãos. Davi não estava no meio de um auditório grande. Davi estava sozinho. Deus achou Davi, manifestou-se para Davi. Sabe o que Deus me impulsiona para dizer para alguém aqui? Para de bater na porta de fulano, de ciclano. Vai para o silêncio, irmão. Faz o que Jesus nos ensinou. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta. Aleluia. Olha o segundo, Moisés, onde Deus se manifestou para Moisés. O encontro verdadeiro de Deus e Moisés, irmãos. No deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. Daqui a pouco a sarça ardente arde e Deus fala com Moisés. Deus me convocou para estar aqui nessa noite para dizer para alguém: eu quero te encontrar lá naquele lugar. Eu quero falar contigo lá no canto, lá na oração, lá na onde você gemia e chorava e eu te escutava. Para de correr do encontro com Deus, irmão. Vai de frente com o encontro, irmãos. Deus quer te dar, aleluia. Deus quer se revelar para alguém aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus. Quem pode levantar a sua mão e receber essa palavra? Deus, irmãos, está te procurando. Deus quer te, aleluia. Deus não quer, irmãos, que nós estejamos como os fariseus, irmãos. Pensa nos camaradas que eram hipócritas. Deus quer lá no isolamento, lá sozinho. Isso aqui é um ajuntamento de pessoa. Isso aqui é necessário. Isso aqui é obrigação, está na Bíblia. Temos que congregar. Hebreus nos fala. Mas, irmãos, isso aqui só é uma parte do nosso culto. Nosso culto tem que ser lá, irmãos, no isolamento, sozinho. Eu e você e Deus. E a segunda observação, onde Deus achou Gideão. Deus acha Gideão, irmão, empenhado em malhar o trigo no lagar. Mas vamos pensar aqui, irmãos. Beleza. Gideão não era um super-herói. Gideão não tinha uma capa e voava. Não. Gideão, irmãos, estava aflito.
porque ele pegou aquele bocado e foi para o canto sozinho. E escute, diz o texto aqui, que da casa dele ele era o menor. O próprio pai já era um idólatra. Como? Prova. Versículo 25 diz que na praça da cidade tinha um altar que era do pai. Então ele era pobre da família dele, por quê? A consequência da idolatria é a miséria, irmãos. Aí Deus encontra aquele rapaz, aquele camaradinha lá, sozinho, aflito, problemático, cheio de decepção, com dores. E diz a Bíblia que Deus para e observa ele. Ele estava malhando trigo, não em um lugar adequado como na eira, mas no lagar, aleluia, em um canto privado, aleluia, insuspeito e com medo. Sabe a hora que Deus vai aparecer e vai se manifestar para nós e vai mostrar para nós que para Ele nada é impossível, irmãos? É na hora dessa aflição nossa, é na hora dos nossos medos, é na hora que nós achamos que está tudo perdido. Deus se manifesta e aparece no meio das nossas maiores aflições e nos alivia. E sabe de uma coisa, irmãos? Se só eu estou sentindo aqui, irmãos, eu acho que tem mais alguém que está sentindo. A presença de Deus está aqui e eu acredito que Ele está amenizando a dor que existe no teu coração, a preocupação. Quer ver, irmãos? Feche os seus olhos por gentileza, por um instante. Curve a sua cabeça e sinta. Coloca diante de Deus a tua petição. Coloca diante de Deus a tua dor, porque a presença dele é real nesse ambiente. Eu acredito que tu vai sair daqui sarado nessa noite. Eu acredito que o Espírito Santo, o Consolador que ele deixou para nos consolar, irá nos consolar e o nome dele será glorificado. E a causa que para você parece impossível, Deus vai tornar possível por nome dele ser glorificado. Ele aparece no meio das nossas maiores dores, irmãos. No meio que quando nós parecemos que nós estamos sozinhos, ó, não tem mais ninguém, Deus aparece e mostra para a gente que tem saída. E a última observação, irmãos, era Deus ali, era o próprio Deus, irmãos. E Deus para lá em cima do carvalho, embaixo da árvore. Uma conjectura minha. E ele começa a olhar para Gideão. E esse olhar de Deus para Gideão, olha, calava o medo de Gideão. Olha só o olhar. O olhar de Deus para Gideão calava todas as aflições de Gideão, irmãos. O olhar de Deus para Gideão, irmãos, mostrava o futuro excelente que Deus tinha para Gideão. O olhar de Deus para Gideão ali, como que era esse olhar? Era um olhar de misericórdia, era um olhar cheio da graça de Deus. Gideão estava ali preocupado, mas Deus estava olhando, irmão, e havia algo de extraordinário nesse olhar de Deus para Gideão, que Deus dava para Gideão. Era, irmãos, um olhar renovador. Sabe como que era esse olhar? Olha, eu lembro do texto aqui, veio na minha mente agora. Lucas capítulo de número 21, versículo de número 60, Lucas 22, 61. Pedro peca, negando a Cristo. Peca não, Pedro erra negando a Cristo. E sai perambulando, encosta no lugar, fala, isso daí não é o que estava com ele? Pedro nega. Pedro vai negando. Daqui a pouco Jesus passa lá longe olhando para Pedro. E o olhar de Jesus para Pedro, irmãos, era o olhar que Jesus via Pedro lá na igreja primitiva, salvando, pregando o evangelho de Cristo. O olhar de Jesus Cristo para Pedro era um olhar diferenciado. Era um olhar, irmãos, que via lá no futuro
A igreja primitiva sofrendo e Pedro dando a cara a bater. Aí eu aprendo uma coisa com isso aqui, ó. O olhar que Deus tem para nossas vidas, irmãos, não é um olhar de acusação, porque a gente acha que Deus é um homem que está com uma metralhadora na mão, querendo a todo tempo nos fuzilar. Não. Diz a Bíblia que o olhar de Deus, irmão, é um olhar de misericórdia, é um olhar cheio de graça, é um olhar cheio de amor. Diz a Bíblia, irmãos, que o próprio amor de Cristo nos constrange. O olhar de Cristo para nós é esse, um olhar de misericórdia, de perdão, irmãos. Enquanto o homem olha assim, ó, becou, quer ver, olha só, pega uma mulher em adultério, não pega, levam até Jesus Cristo, acusam a mulher, maltratam a mulher, mas aí daqui a pouco Jesus, trazem ela para Jesus. Quando traz ela para Jesus, Jesus não olha para ela e vai escrever no chão. Enquanto o homem acusa, irmãos, Jesus está escrevendo uma nova história, porque esse é o olhar de Cristo para nós. Jesus me trouxe aqui para dizer para alguém: não é o teu pecado, não é a tua falha, não é o teu erro. Sabe o que é? É o meu olhar. Diz os Salmos que o olhar dele está sobre os retos de coração, irmão. E a palavra de Deus para as nossas vidas é essa: aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, aquieta-te, porque o olhar dele está sobre a tua vida. Cristo te achou sozinho, Cristo te achou aflito, e a palavra é essa: recebe se você ou não querer. Jesus está olhando para essa igreja, Jesus está cuidando dessa igreja, e a palavra é essa: o Senhor é contigo, mulher valente, o Senhor é contigo, varão valoroso, o Senhor é contigo, homem. Olha só, irmãos. Gideão se levanta, atende ao chamado do Senhor. E a primeira coisa que Deus pede para Gideão é essa: vai derrubar o altar idólatra. Se coloca sobre os seus pés, com a permissão do pastor, por gentileza. Feche os seus olhos. Eu termino aqui. Escute, irmãos, com seus olhos fechados. Gideão não estava no meio de uma plateia. Gideão não estava no meio de uma multidão. Certo de que Deus pode pegar alguém no meio da multidão e pode colocar em destaque. Mas Deus, irmãos, está à procura de homens corajosos. A Bíblia está aqui, ó, nos dando um destaque. O próprio Deus diz para Gideão, ó: o Senhor é contigo, homem valente. Valente é corajoso, irmãos. Valente não é alguém covarde, não. Valente é alguém que está de frente para a batalha, para a guerra. Se nós estamos aqui foi porque o olhar de Cristo nos tirou lá do lamaçal do pecado e viu em nós, irmão, algo de diferente. O que? Nós somos um povo valente, que não abaixa a cabeça, irmãos. E o olhar dele está sobre este ambiente, irmãos. Aleluia. E a palavra de Deus para as nossas vidas é essa: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Você veio aqui e falou: Deus, fala comigo. E Deus está falando: o Senhor é contigo. Ele te achou, Ele amenizou a tua dor, e o olhar de misericórdia dele está sobre a tua vida, irmãos. E eu profetizo nessa noite, debaixo dessa palavra, debaixo do espírito da profecia bíblica, que ele te leva hoje de cabeça erguida. O olhar dele, irmãos, vai amenizar a dor que você está sentindo, vai amenizar a ferida que fizeram em você. O olhar dele vai cicatrizar a ferida, irmãos, e o nome do Senhor será glorificado.
pecado. Eu profetizo nessa noite, debaixo dessa palavra, que toda acusação maligna, o olhar dele cala a acusação. Tudo que o diabo, aleluia, só glórias. Deus está dizendo para alguém aqui, irmãos: eu te vi chorando quando ninguém mais te via. Eu te vi querendo desistir quando ninguém mais queria. E o meu olhar te reavivou. Quando você queria acabar, chutar a barraca e ir embora, Deus olhou para você e você foi encorajado. Deus viu alguma coisa de diferente na tua vida, que mesmo você querendo desistir, você não desistiu, porque o olhar dele estava sobre a tua vida. Oh, glórias! Se prepara, irmãos, que o Espírito Santo de Deus vai encher a tua vida de sabedoria, vai encher a tua vida de graça. O avivamento de Deus vai chegar para a tua casa. E eu profetizo debaixo dessa palavra que você é o valente que Deus escolheu lá na tua casa. Que você é o valente que Deus escolheu lá no teu bairro, lá na tua empresa. Vem aqui, Levi, louvar um louvor, por gentileza. Perdão. Você que entendeu essa palavra, irmãos? Eu vou orar. Quando eu orar, eles vão louvar. Feche os seus olhos. Aleluia. Mas só que o Espírito de Deus me impulsiona a dizer, irmãos. Deus, irmãos, Ele conhece as nossas dificuldades. Ele conhece e vê tudo o que nós passamos, irmãos. E Deus não nos reuniu aqui nessa noite em vão. Deus nos reuniu aqui para mostrar para a gente que nós somos capazes de vencer, irmãos, o que o mundo está aí fora oferecendo. Nós podemos sim defender os nossos princípios. Nós podemos sim defender os nossos valores. Porque nós somos homens e mulheres de Deus valentes.